Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos falando nesses dias sobre as ferramentas da fé, que é a oração. E eu queria usar o texto de 1 Crônicas 4, 9 e 10. A oração de Jabes. Olha que oração linda, maravilhosa, que tem me enriquecido. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e pediu: abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. Mas antes de falar do pedido de Jabes e que Deus atendeu, uma frase que me chama a atenção, tem tradução da Bíblia que fala que Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, ele, segundo o texto que a gente leu, ele teve uma dificuldade na sua vida. A Bíblia não vai falar necessariamente o que aconteceu, vai dizer apenas que a sua mãe deu à luz em dores. Nós não podemos saber se foi um abuso, se foi um abandono, às vezes o marido abandonou, se foi, tanto é que o texto não fala do pai dele, né? A gente apenas está especulando isso. Se ela teve uma enfermidade, mas que o texto diz que Jabes, ele significa doente. A mãe de Jabes, segundo o texto aqui, diz, porque com dores dei à luz. Com dores eu dei à luz. Ou foi um parto muito difícil, né? Não sei se já tinha pré-eclâmpsia naquela época, não sabemos necessariamente. Mas a gente sabe que isso marcou a vida de Jabes, dessa criança, desse jovem. E agora eu queria entender algumas coisas que a palavra vai dizer que ele invocou o Deus de Israel. Parece-me que ele não era da nação de Deus ali, mas parece-me que ele ouviu falar do Deus de Israel. Alguém testemunhou, alguém falou de Deus para ele. Então, quando fala ele invocou o Deus de Israel, vamos imaginar aquilo que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E provavelmente alguém, conhecendo a história de sofrimento, evangelizou Jabes na época. Ele foi impactado com a palavra e ele então faz essa oração. Mas ele orou para quem? Para o Deus de Israel. Lembrando sempre que Jesus ensinou a orar o Pai Nosso que estás no céu. Então a oração é para o Pai, no nome do Senhor Jesus. E agora, essa referência de Jabes é que precisa ser a nossa referência de Deus. O Deus eterno, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus que age na história, o Deus que livrou seu povo, o Deus que conduziu seu povo, o Deus que cuidou daquele que tropeçou, daquele que adoeceu, daquele que perdeu tudo, como Jó. Essa intimidade, irmãos, que a gente precisa ter. Essa experiência desse homem chamado Jabes, que significa doído. E na realidade todos nós carregamos um Jabes dentro de nós, né? Todos pecaram, todos são doentes. E agora a cura do Evangelho, a cura de Deus e a cura através da oração. Ter contato às riquezas de Deus através da oração. Então Jabes, ele invoca a Deus, ele clama a Deus. Como a gente já leu a semana passada, esses dias, né? Jeremias, clama-me e te responder-te-ei. Clama-me, invoca-me. Que bom que nós temos o Senhor. Sabe qual é o maior refrigério, o maior alívio em tempo de crise, em tempo de medo, de pânico, de dor, de desespero? Sabe como nós vamos aliviar isso em nós e também Deus usando a nossa vida? É orando, é invocando o Senhor, é clamando. A minha súplica nesse momento é que o Espírito Santo nos leve, nos encharque, nos conduza à oração com mais ardência, com mais fervor, com mais fé, porque Deus quer se revelar a nós. E Jabes, quando ele ouve falar do Deus de Israel, ele toma uma decisão de orar, de invocar, de pedir
de suplicar. E nós vamos ver que Jabes, ele tinha um passado de dor. A Bíblia diz que ele era mais nobre do que os seus irmãos, porque ele não se conformou com a sua história de vida, com a sua derrota que a circunstância trouxe. E a gente sabe que o pecado é o pior mal do ser humano, né? Que nos separa de Deus e nos faz seres independentes, seres autossuficientes. Que coisa horrível é isso. Por mais que você talvez não seja um paralítico, um paraplégico, um aleijado, mas a gente tem paralisias emocionais dentro da gente. Nos relacionamentos, nos costumes, nos hábitos, pecados dos mais diferentes, pecados de vícios, né? E agora a gente está vendo no texto sagrado que ele foi mais nobre do que os seus irmãos, porque provavelmente ele tinha ido em vários lugares e nada tinha dado certo, mas o Deus de Israel, revelado em Jesus para nós agora, cuidou dele. E eu queria falar que o Evangelho é esse Deus revelado para cuidar da gente, para nos libertar, para nos transformar. Ele invocou o Deus de Israel, o Deus dos céus, que trouxe cura para ele. E ele faz 4 pedidos para o Senhor. Ele clama por bênção, ele clama por prosperidade, ele clama pela presença de Deus e ele clama pela proteção de Deus. E no próximo estudo eu queria falar mais um pouquinho desse homem doente, esse homem paralisado pela vida. Talvez ele recebeu muito não dos amigos, da namorada, de emprego. Ninguém tinha muito tempo, né? Muita paciência para pegar ele, para levar, porque talvez ele tinha que usar fraldas, talvez ele não se locomovia, eu não sei qual que era o trauma dele. Que na realidade as pessoas não têm muito paciência com quem tem alguma doença e a gente acaba excluindo, né? Mas eu queria voltar para o texto que fala que ele invocou o Deus de Israel, e mesmo que ele recebeu muitos nãos, a vida não foi fácil para ele, que ele enfrentou os coronavírus da vida, mas o Deus de Israel se revelou a ele. E quando Jesus se revela a nós, irmãos, a gente sai dessa paralisia emocional, dessa angústia, desse pecado, desse mimimi. Para de achar que você é vítima e começa a orar, porque Deus muda a nossa sorte. Deus mudou a sorte de Jabes. Deus muda a nossa vida em Cristo. E Ele traz cura para nós. Vamos orar mais. Vamos invocar o Deus de Israel. O Deus que trabalhou, que agiu no passado, que agir na sua vida, tá bom? Que o Espírito Santo nos conduza a esse clamor, a essa súplica, para cuidar das mais diferentes áreas da nossa vida. E o próximo estudo eu quero falar com você sobre isso, tá bom? Um beijo no coração, que você vá diante do Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, que incluiu você na morte e na ressurreição, para curar eu e você, de dentro para fora. Eu não sei o que fizeram com você, eu não sei como foi o seu nascimento, eu sei que muitos de nós carregamos cargas negativas por conta da gestação, daquilo que a mãe ou o pai deixou de fazer ou fizeram, mas eu sei que o poder de Deus é maior, através de Jesus, que venceu a morte, o pecado, e que é dado o Espírito Santo, a vida de Cristo, para a gente trabalhar, vencer, crescer e viver para a glória de Deus. Vamos orar mais? Comece pela palavra, comece no modelo de Jesus, comece pelos profetas, homens de Deus. Esse é o nosso modelo de oração. E o Espírito Santo vai impulsionar eu e você, porque eu quero crescer na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Graça e paz, um beijo no seu coração.